A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar no vídeo número 80. Vamos falar das falsas profecias, né? A profecia do fogo dos céus, os 3 dias de escuridão e a mais recente, né? Do cavalo amarelo montado pelo espírito da morte. Essas falsas profecias começaram com a pandemia, né? No século 21, como já tivemos outras, né? Profecias, tivemos lá o final dos tempos, né? Falando sobre o Big do milênio, quando passou do ano de 1999 para 2000, e tinha até aquelas palavras que diziam popular, né? 1000 chegará, mas 2000 não passará, e já estamos no ano 2021. E depois teve também a profecia dos maias, né? De 2012, né? De 21 de dezembro de 2012, que iria acabar o mundo, e estamos aí também já em 2021. Então veja que essas profecias são tudo profecias falsas, que pessoas inescrupulosas fazem para poder enganar o povo e para pôr medo e pânico na humanidade, que já está com pânico por causa da pandemia, né? Mas vamos falar, né? A Bíblia adverte, né, desses falsos profetas, que usarão as pessoas como forma de atingir suas próprias metas egoístas, né? Falam de profecias enganosas para iludir e até enganar as pessoas com vãs palavras que não vêm do trono de Deus, mas são palavras malignas para então enganarem até os escolhidos, pondo medo nas pessoas e ainda fazem essas revelações falando até em línguas, né? Mas que não são de Deus, essas línguas não são de Deus, e nem língua dos anjos, e sim do maligno. No Novo Testamento indica que esses mestres enganosos caracterizarão a era da igreja, não a de Cristo, onde suas atividades profanas aumentarão nos últimos dias. Então veja que no Novo Testamento alerta sobre essas profecias, né? Dessas pessoas que enganarão a muitos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Continuando, 1 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. No 2:3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 2:4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Jeremias já alertava lá no Velho Testamento, né, 14:14, diz assim: E disse-me o Senhor disse a Jeremias: Os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa, e adivinharão, né, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Jeremias 23:21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 29:9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Então veja que esses profetas, eles falam em nome de Deus ainda, para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, e ainda tem a audácia de falar em línguas estranhas que até os anjos nem reconhecem, porque são línguas malignas, línguas falsificadas, línguas fabricadas, né? Onde a pessoa estuda
para falar, para imitar, ou podemos falar que são profetas papagaios, né? Que falam, porque o papagaio só fala, só imita o que fala, né? E é igual a esses profetas papagaios, que só escutam e repetem sem ser do trono de Deus. Mas a primeira profecia que nós vamos falar seria a profecia que teve fogo nos céus, né? Teve aí entre 15 e 16 de 4 de 2020, né? O céu de Jundiaí ficou vermelho, alaranjado, motivo pelo qual muitos profetas diziam naquela época que Deus iria mandar fogo dos céus para queimar a terra. E ainda aí o além, falando com grande convicção e em línguas estranhas. Quer dizer, bem estranhas, né? Então você vê que Deus não vai acabar o mundo com fogo, como muitos dizem, mas essas profecias, depois de um ano, ainda não se cumpriram. Alardaram o povo para ficar em casa, pois haveria uma grande catástrofe por vir. Esse fenômeno ocorreu no mundo todo para mostrar a glória de Deus em sua magnífica criação, e não para a destruição, mas já pessoas e outras profecias piores que essa, né? Mas já tem outras profecias piores. Então veja que isso é para a glória de Deus. Por exemplo, de manhã em algumas regiões, dependendo da época, quando o sol está nascendo, ele fica com o céu alaranjado. A mesma coisa acontece no poente, né? Em alguns lugares, por causa da poluição, o sol fica alaranjado. Mas nessa época foi por causa do alinhamento dos planetas, né? E fez com que houvesse, né, esse alaranjamento nos céus. Mas tudo isso é para mostrar a glória de Deus. Não é para mostrar que Deus vai destruir. Deus não vai destruir nada. Por que que Deus fez o mundo com paciência, com tanto esmero, né, para poder, então, agora destruir? Só pela simples vaidade? Deus não é vaidoso. Quem é vaidoso é o homem. Tá? Deus é justiça. Mas, né, Deus, ele faz as coisas certas. Porque Deus não tem engano em Deus. O engano vem do ser humano. Outra profecia, também mais ainda absurda, né? É a profecia dos 3 dias de escuridão, que foi profetizada aí em 5/5/2020, né, por muitas pessoas inescrupulosas, que se dizem de Deus. Só se for o Deus daquele de letrinha minúscula. Dele eu posso dizer que é o Deus deles, o Deus lá do inferno, né? Esse é o Deus dessas pessoas que tentam falar coisas. Olha só essa profecia, né? Uma senhora norte-americana diz que Jesus falou com ela e disse que haveria 3 dias e 3 noites de trevas ou de escuridão, né? Revela que um planeta X bloquearia a luz, né, porque não tem nome, do Sol, e a temperatura da Terra não passaria de 12 graus. E que haveria, olha só, ainda fala que Deus falou, ainda que Jesus falou para ela, olha só, né, a audácia da mulher, falar que Jesus falou isso para ela, né? E que haveria tempestades, né? Haveria muitas tempestades e demônios, haveria maremotos, os demônios estariam sobre a terra e teríamos que acender vela ungida ou lamparina com óleo refinado. Vela ungida, irmão, você é crente, você acredita nisso? Isso daí para mim é coisa do maligno. Não existe vela ungida. Hã? E óleo refinado. O que é óleo refinado? Óleo refinado é óleo de cozinha. Qualquer tipo de óleo é refinado, né? Então você veja que a profecia é uma profecia, né, muito estranha, né? Falar para crente usar vela ungida, é o final dos tempos mesmo, né? E deveria também estocar alimentos, né? Até que a ideia não era ruim, né? Porque agora do preço que estão os alimentos, quem estocou alimento ano passado se deu bem, né? Porque olha aqui, o arroz, feijão, o café, o óleo, a carne, então nem se fala, né? Como é que está o preço. Até que não foi tão mal essa profecia, né? Essa parte de estocar alimento. Ainda fala que Deus falou para ela, que Jesus falou para ela, para não atender ninguém na sua porta. E não haveria energia elétrica para acender as luzes, nem TV e nem celular. Ah, Jesus é moderninho, né?
Jesus está se modernizando, está falando de celular, de TV, energia elétrica, né? E ainda diz que é a revelação divina. É um absurdo, né? É um absurdo isso daí. E como as pessoas caem, né? E olha, novamente já se passou quase um ano e nada. Cadê esses 3 dias de trevas? Trevas vai ser três eternidades de trevas para essas pessoas, né? Que vão ficar lá nas trevas, sendo queimado lá no lago do fogo do inferno. É isso que essas pessoas merecem, né? Por falar e assustar o povo que já está assustado com a pandemia, né? Mas o que a Bíblia diz? Lá em Efésios 4,14 diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganaram fraudulentamente. Ó, não é para você deixar ser levado, não. Colossenses 2,18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchados na sua carnal compreensão. Quer dizer, ó, inventando coisa, né? Colossenses 2,4: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ezequiel 13:3, voltando lá no Velho Testamento. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. 1 Timóteo 1,7. Então, ó, eles não viram, só ficaram falando besteira, né? Só ficaram falando bobagem. 1 Timóteo 1,7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nada, né? Nem o que dizem, nem o que afirmam. Quer dizer, nem sabem o que estão falando. Estão falando porque escutaram falar e querem copiar para poder pôr seu nome, né? Para crescer seu nome lá nas postagens na internet. O seu nome vai crescer bastante lá no inferno. Lá no inferno o seu nome está lá bem grandão escrito lá, te esperando lá, né? Com uma recepção calorosa para você, né? Essa recepção eu não quero não, eu prefiro ir lá para a glória, ser abraçado por Jesus Cristo. Por isso que não devemos cair nessas bobagens, nessas besteiras, né? Para não perdermos a nossa salvação. 1 Timóteo 6,4 diz assim, olha só, né? Eu vou ler o 1 Timóteo 1,7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha, que fala em 1 Timóteo 6,4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins, suspeitas. No 6,5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidado de que a piedade seja causa ganha. Aparta-te dos tais. Essas duas profecias viralizaram na internet, né? Pondo medo e terror no povo em geral, onde a pandemia, né, a Covid-19, já estava começando no mundo, assustando mais ainda a humanidade. Mas não foi só uma pessoa, foram vários pastores, pastoras, missionários e muitos outros que não conseguem se expressar na verdade, inventam mentiras para promover os seus nomes à custa da imposição do medo e pânico sobre as pessoas. Então são pessoas inescrupulosas que se dizem cristão. Eu vou mudar, pôr uma letra diferente, eu vou tirar o cristão e pôr um T, é tristão, que eles são tristão por não poderem participar das bodas do Cordeiro e querem fazer de tudo para se aparecer, né? Quase igual a imagem de Jesus. Jesus era aparecido? Não. Né? Essa é a imagem do diabo, que é aparecido. Ele quer se aparecer para mostrar que ele é o bom. E essas pessoas, irmãos, estão perdendo sua salvação e enganando o povo, pondo medo para sem motivo nenhum. De vez pregar, né, a bondade, o amor, prega o ódio, prega o medo, para que as pessoas fiquem acuadas, com medo, achando que são profetas de Deus. É, profeta do Deus diminutivo, do Deusinho que não faz nada. Hã?
Né? Como as profecias anteriores, né? Nada aconteceu ainda. Né? Eles profetizaram com tanta convicção, falando em línguas estranhas. E cadê? Cadê? Cadê o que aconteceu? Cadê os 3 dias de trevas? Né? O máximo que aconteceu foi um dia aqui que acabou a luz aqui em casa aqui, e ficamos uma noite aqui, né, no escuro. É só isso. Cadê? Cadê o anjo? O diabo que ia vir buscar as almas na rua, que falava que tinha que ficar preso dentro de casa, que o diabo ia recolher as almas. Cadê? Hebreus 13, 9. Não vos deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles entregaram. Né? As profecias mais atual é do cavalo. Agora vem o cavalo. Eita, esse cavalo aí deu trabalho. Esse cavalo amarelo deu trabalho. Né? Cadê ele? Será que esqueceram de abrir o curral lá e ele não saiu? Ou será que ele ficou com medo da Covid? Eu acho que esse cavalo amarelo e o cavaleiro da morte, né, ficaram com medo de morrer de Covid. Eu creio nisso. Né? E, novamente, aqueles profetas que falam de boca cheia, falando em línguas, para poder enganar você. Não seja bobo, irmãos. Procure aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Aqui tem a resposta. Quando você abre, a resposta está aqui dentro. E não nesses sem vergonhas que se dizem profetas, porque eu posso dizer de boca cheia, são sem vergonha mesmo. São falsos profetas, larápios da palavra, ladrões de almas, enganando o povo, falando que esse cavalo amarelo, né, no final do dia 30, né, na madrugada do dia 30 de março de 2021, ia passar esse bendito cavalo amarelo. Podia passar, acho que era um Mustang amarelo, né? Aí sim, né, que é o cavalinho lá, né? Mas era até bom, né? Um Mustanguinho amarelo na porta da sua casa, é coisa de louco, né? Mas não, irmão. E essas profecias, né, viralizaram na internet. Brasileiro, irmão, não tem o que fazer na vida. Esses pastores vagabundos não têm o que fazer na vida, ficar enganando o povo dessa maneira. Fazendo o povo ficar mais temente do que já está. Temos que acabar com isso. Temos que não dar ouvido a essas coisas. Temos que parar de olhar essas coisas. Fechar o celular para isso. Fechar nossa mente para isso. Porque Deus é misericordioso e Ele vai te salvar e vai te libertar de todo esse mal. Olha que dizia a profecia aqui, que na madrugada de 30/3/2021 aconteceria coisas terríveis no mundo todo, ó, o mundo todo. Diz ainda que todos os cristãos deveriam ficar dentro de casa, que o espírito da morte passaria em um cavalo amarelo e ceifaria quem estivesse na rua, nesta hora, relacionando, né, com o cavaleiro do Apocalipse, descrito lá no livro de Zacarias, profetizado lá por Zacarias, e depois cumprido lá no livro de Apocalipse, escrito por João, lá em Patmos. Relaciona esse cavalo amarelo com a Covid-19 ainda. Oh, meu Deus, não tem o que fazer na vida, né? Pondo mais medo nas pessoas, né, além da pandemia, né, que está na segunda onda aqui no nosso país, que está matando muita gente, e tem muita gente que está morrendo de medo, por causa desses vagabundos, né, esses falsos profetas. Isso é fruto de pastor que só quer promover seu nome e manchando a índole dos cristãos verdadeiros. Pois se fosse verdade, isso seria comentado no mundo todo, mas a irresponsabilidade deste pastor e de outros que imitaram, fizeram essas postagens, achando que eles seriam os tais. Sim, são os tais que vão entrar montados nesse cavalo no inferno, né? Que é o lugar deles. Esse cavalo vai levar eles vão montadinhos junto com o espírito da morte lá para o inferno. Não imagina alguém que seja tão inescrupuloso para inventar tais mentiras, por mais medo no povo brasileiro do que já estão passando com a Covid-19, né, com a segunda onda, que está matando milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Já são
muitas pessoas morrendo no mundo todo. Já passam de 3 milhões de pessoas mortas no mundo. Olha o que diz a palavra aqui em Mateus 24:4. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. No 24:5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos. Não sou eu que estou falando isso, está na Bíblia, irmão. É fraudulento, é mercenário, é ladrão, é bandido, tudo está escrito dentro da palavra. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz, Lúcifer, Então não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Romanos 16:18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganaram o coração dos simples. Jeremias 23:27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram de meu nome. Veja, esses sonhos malignos que as pessoas têm, falam que são revelações. 2 Coríntios 2:17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Então nós somos sinceros, falando de Deus como se estivéssemos na presença de Deus. Cuide, para não cair nessas profecias, para não perderem a salvação. Mas antes atentam ao que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia, para não serem confundidos por esses falsos profetas, mercenários da palavra de Deus. Ainda virão muitos falsos profetas, como já tivemos antes, Tivemos já o Big do milênio, falamos logo no começo, O calendário maia lá de 21/12/2012. Ficam firmes na rocha, pois quando Jesus voltar, ele vos anunciarás. Então, quando ele voltar, ele vai ter noção. Que Deus tenha piedade desses falsos profetas, para que eles se arrependam do que profetizaram e não percam a sua salvação. Amém? Então, cuidado que o espírito maligno está rondando aí o mundo. Que é isso que ele quer, acabar com aquilo que Deus fez. Mas olhe para os sinais, mas como sinais divinos, não esses sinais absurdos, falsos, desses falsos profetas, que isso daí é só para levar para a perdição. Amém? Não se esqueçam aí de compartilhar, com seus amigos. Não se esqueçam de você que não é inscrito, se inscrevam. Põe o joinha aí para mim saber se essas postagens estão agradando. E se tiver alguma pergunta, responda ali no meu, ou no Facebook, que eu posto, ou no YouTube, Ponha lá a sua sugestão. Se você quiser que eu fale sobre algo, ponha lá também a sua sugestão, porque nós estamos aqui abertos para falar a palavra de Deus. E como eu já há quase um ano estou postando aí, já há mais de 20 anos, dou aula de Bíblia, poderia falar teologia, mas é aula da Bíblia, Só o que está escrito na Bíblia é o que interessa. Então, irmãos, deixe seu recado aí, amém? Então, não aguardem as próximas postagens. E você que quiser ver, entre lá no meu canal, que tem várias matérias lá no playlist, várias histórias que você pode compartilhar com seus amigos e ter um maior entendimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.